Que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode tomar teu assento, que fica à vontade. Nós estamos hoje no segundo dia desse congresso. E a gente espera que o Senhor faça algo novo no nosso meio. Amém? Eu dei algumas direções aqui ontem e talvez seja necessário falar um pouco disso hoje por causa de tanta gente que talvez não estava. Quem não estava aqui ontem? Maioria. Então, glória a Deus, é válido falar. Você não está num show, você não está num lugar de entretenimento. Você está num lugar onde a atmosfera do céu está manifesta e eu não preciso nem falar muito disso para você, porque eu creio que você pode sentir que a coisa mudou aqui dentro. Amém? Então nós temos uma responsabilidade, cada um de nós, preservar essa atmosfera de adoração. Amém? Numa atmosfera de adoração como essa, só há um trono. Amém? Só há um digno de receber toda a glória e esse é Jesus. Então eu oro para que em nome de Jesus o meu passado, o que eu era no passado, não seja uma pedra de tropeço para o teu culto a Deus aqui nessa noite. Amém? Me perdoe, eu entendo que eu vivo numa geração que todo mundo tem Facebook, menos eu. Então assim, eu não tente abastecer o teu Facebook com algo que é intimidade do Senhor. Amém? Eu tenho um pastor, um dos pastores lá da igreja que eu congrego, ele falou uma vez uma coisa que era meio pesada, mas eu creio que a gente precisa às vezes ouvir isso. Amém? Vou falar isso para pessoas maduras. Amém? Um casal casado, tendo intimidade dentro da sua casa, isso é uma coisa pura, é de Deus, é bênção ou não é? E se esse casal filmar essa mesma intimidade e colocar na internet, o que é que vira? Pornografia. Então a mesma coisa, você precisa entender que o teu momento de intimidade com Deus não é para ser exibido. Amém? É entre você e Ele. Guarde esse momento dentro do teu coração. Amém? Desfrute disso. E outra, deixa Deus te transformar. Seja um com Ele. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao pastor Endo, sua esposa e toda a equipe. Amém? Todos os adolescentes aqui da casa que têm nos tratado com tanto carinho. E a gente sente esse amor, é muito fácil perceber isso. E a gente vê Jesus nisso, amém? Ele disse que se nos amássemos uns aos outros, todos saberiam que nós somos discípulos dele, amém? Então eu me sinto muito à vontade, muito confortável de estar nesse lugar. E sem demora eu gostaria de ir para a palavra de Deus. Você pode abrir comigo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, 13 em diante. Todos acharam? Amém? Eu vou ler bastante aqui, tá, queridos? Eu não estou com pressa não, né? Amém. Glória a Deus. Não tenha pressa para ler a palavra de Deus. E vocês vão perceber que é necessário que a gente leia esse texto desse tamanho. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Somente até aí. Amém, queridos? Na verdade, quando o Senhor começou a me passar essa mensagem, eu estava meditando sobre o monte da transfiguração. Esse momento glorioso que a gente vê Jesus revelando a sua glória, ou melhor, Jesus sendo revelado por Deus àqueles discípulos de uma maneira que eles nunca tinham visto. Eles andavam com Jesus há tanto tempo e agora eles estavam vendo Jesus como eles nunca tinham visto. Amém? Esse texto me chamou muita atenção e até que eu senti, por causa de como ele começa, o Senhor me mandando ler um pouco antes, porque começa o texto assim: 6 dias depois. E esses 6 dias depois me encanou, porque eu fiquei pensando: 6 dias depois do quê? Aí eu fui ler para trás. E nessas Bíblias, a Bíblia que eu uso, por exemplo, ela tem tópicos. Ela fala sobre o que aquele parágrafo vai falar. A Bíblia não foi escrita assim, mas quem organizou dessa forma, que colocou esses tópicos. Então fala no tópico da minha Bíblia, diz o que vem antes, né? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E aí começa assim: então disse Jesus aos seus discípulos. E esse então me fez andar um pouco mais para trás. E aí tem um outro tópico, Jesus prediz sua morte e ressurreição. E no verso 21 começa assim: desde esse tempo. Aí eu fiquei: meu Deus, que tempo foi esse? E quando eu vi, eu estava indo para trás. Se deixasse, eu ia até Gênesis. Brincadeira, parou aqui na confissão de Pedro. Eu entendi que o Senhor estava me mandando ler até ali. E me fez entender algumas coisas que eu quero passar aqui nessa noite para vocês. Amém? Espero que seja bênção na tua vida, porque foi na minha. Qualquer cristão sadio gosta ou gostaria de ter revelação da parte de Deus. Amém? Vocês concordam comigo? Quem concorda, dá um sinal com sua mão. Quem não gostaria de ter revelação da parte de Deus?
A revelação fala disso, de algo que estava oculto e foi revelado, de algo que estava, você não olhava e não via nada, e de repente o Senhor descobre aquilo diante de você. A revelação da parte de Deus, ela não vem pelo teu esforço, ela vem porque Deus escolheu você para se revelar. Você não invade o céu, você sabia disso? Você não invade o céu. Você só entra nesses lugares se você for convidado. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Amém? Repete comigo, regiões. Está no plural. Existem muitos lugares em Deus. E dependendo de como está a tua caminhada com Cristo, até onde você já chegou, você está num lugar em Cristo. O teu irmão que já anda mais tempo com Deus pode estar em outro lugar em Cristo. Aquele irmão que acabou de se converter, mas se entregou muito mais rápido que os dois anteriores, pode estar num lugar muito mais alto em Cristo. Enfim, isso não acontece pelo nosso mérito, mas Deus nos coloca nesses lugares. Amém? São lugares que você só chega se Deus te colocar ali. E tem muito mais a ver com a resposta àquilo que Ele já nos mostrou, com a nossa resposta àquilo que Ele já nos mostrou, o próximo lugar onde nós vamos chegar. Amém? Tem gente que estacionou no nível da salvação e está lá. Foi salvo, aceitou Jesus, glória a Deus, mas parou por ali. Eu não sou ninguém para julgar e dizer que esse lugar não presta, porque ser salvo é maravilhoso. Amém? Mas Deus continua mostrando outras coisas, e dependendo da nossa resposta, ou nós paramos no caminho, ou nós continuamos avançando com Cristo nesse lugar onde Ele quer nos colocar. Isso é uma das coisas que faz, queridos, com que eu ame ouvir meus irmãos pregarem a palavra de Deus. Eu sou desses caras que ama congresso. Gosto de ir para ouvir. Se eu vou ministrar num congresso que tem mais preletores, eu não vou só para pregar. Eu gosto de ir e gosto de ouvir as ministrações dos outros. Sabe por quê? Porque cada irmão meu está num lugar em Cristo e talvez eles possam estar no mesmo lugar que eu. E aí quando aquela palavra bate, meu Deus, está falando a mesma coisa comigo. Uau, eu não sou doido. Isso é muito bom. Quem já teve essa experiência? Uau, Deus está falando a mesma coisa comigo, cara. Meu Deus, parece que a gente passou pelo mesmo lugar. Tem outros irmãos, guerreiros poderosos do Senhor, que estão em lugares em Cristo com os quais eu sonho. Uau, a vista dali deve ser maravilhosa. É o mesmo prédio, alguns estão em andares diferentes. Amém? Eu sei que o Senhor tem uma promessa. Ele deixou escrito lá no começo do Evangelho de João, se eu não me engano, quando Filipe chama Natanael. E Natanael vai até Jesus, convencido por Filipe de que aquele é o Messias de quem escreveram Moisés e os profetas. E Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um israelita, onde não há dolo, ou seja, onde não há engano. E Natanael está cheio de desconfiança, ele pergunta para Jesus: de onde tu me conheces? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Uau! Natanael se prostra e diz para Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Cara, nem tinha aquele Espírito Santo. Por causa do que Jesus falou, Natanael já saiu dando essa resposta: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A resposta de Natanael deixou até Jesus de boca aberta. Jesus responde: só porque eu disse da figueira, tu já dizes essas coisas? A coisa não fica por aí. Jesus fala: por isso eu te digo que coisas maiores do que essas ainda verás. E a partir de hoje vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus está liberando é que, cara, você teve uma revelação da parte de Deus, tem mais então. Amém? Amém. Tem mais então. Continue nessa sede de buscá-lo. Dê a resposta que vai destravar outros níveis espirituais para que você possa chegar nesses lugares. Muitas pessoas que eu encontro, querido, às vezes querem: cara, como é que você fez para largar as drogas? Como é que você fez para largar isso? Para largar uma banda de sucesso no auge? Como é que você fez? Foi só uma resposta que eu dei à revelação que Jesus Cristo liberou sobre a minha vida. Eu simplesmente não consegui mais ficar do mesmo jeito.
Existem lugares em Cristo, e eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Existem lugares em Cristo, cara, que as drogas não conseguem nem chegar perto de você. Amém? Que você vai simplesmente perder o posto por elas. Que aquilo contra o qual você luta perde as forças conforme você sobe. Porque essas lutas são daqui. Amém? Essas lutas são nesse nível da Babilônia, nesse nível da carne, esse nível de propaganda, de marketing, tudo te oferecendo, faça isso, compre isso, vista aquilo, ande assim, seja isso. Isso é coisa desse nível. Conforme você sobe em Cristo, Ele te chama, sobe para cá. Foi isso que o Senhor disse para João no livro de Apocalipse: eis que vi uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe para cá. E o Senhor está nos puxando para cima, amém? Nos puxando para perto dele. Existem lugares em Cristo onde você vai ver como seus problemas são pequenos daquele lugar. Amém? É por isso que nós precisamos ter uma vida de adoração, uma vida de oração. Porque você está aqui no meio das suas lutas. Cara, para de lutar com essas arminhas aqui, porque as armas que o Senhor nos deu não são carnais. São armas espirituais. Então sobe nele. Sobe nele, amém? Olha de cima, Ele te dá estratégia, Ele te mostra exatamente por onde ir. Olha como vence daqui, olha o que você faz nesse lugar. O teu inimigo está te caçando lá embaixo, não te acha, porque você está no Senhor, amém? Mas como é que você sobe no Senhor? Se prostrando. O reino de Deus é doido, amém? Quem quer aparecer que suma, quem quer viver que morra, amém? Quem quer ganhar que perca. E essa é a matemática, amém? Porque é acessível para todos. É muito mais fácil perder uma coisa do que ganhar uma coisa que você não sabe nem como ter. Se Jesus te dissesse, cara, para você andar comigo, você vai ter que ter um carro muito caro, você vai ter que ter avião, você vai ter que ter 3 casas na praia. Você fala, eu estou lascado, não dá para seguir Jesus. Mas Jesus fala exatamente o contrário, deixa tudo bem. E por que isso é tão difícil? Porque a gente foi educado a ter, a gente não foi educado a largar. É simplesmente uma mudança de mentalidade. Transformai-vos, como é o tema desse congresso. Transformai-vos, amém? Eu sinto de dividir essas coisas aqui com vocês, queridos, porque a gente vive num tempo em que a igreja, não vou dizer essa igreja, digo a igreja de Cristo. Eu nem olho para igrejas como denominações. Para mim é tudo uma igreja só, amém? Com costumes diferentes, mas é tudo uma igreja só. É a mesma palavra, o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. A igreja, de uma forma geral, nos dias de hoje, está querendo tanto uma coisa nova que acabou esquecendo de princípios, de fundamentos. E às vezes você prega fundamento e princípio, beabá, e o cara fala, uau, que revelação. Você fala, cara, não foi uma revelação, é princípio. Fundamento é beabá. Parece uma coisa nova, de tão esquecido que está. Eu queria falar sobre alguns princípios hoje aqui nessa noite. Amém, queridos? Porque o Evangelho ainda é o Evangelho. Amém? Ele não mudou. Ter revelação da parte de Deus é uma delícia. Você fica excitado, você fica empolgado, você quer dividir com todo mundo. Deus te falou um negócio, você não vê a hora de aparecer ouvir para ouvir. Você quer descarregar nessa pessoa logo. É ou não é? Uma revelação da parte de Deus é uma coisa que te faz ver Deus diferente. Deus não muda, mas a gente vai vendo Ele diferente conforme o tempo passa. Então, por causa desses lugares, às vezes você vê Deus de longe, você acha que sabe tudo, até que Ele te traz um pouco mais perto e você percebe detalhes em Deus que você nunca tinha percebido antes. É a mesma Bíblia, você lê ela no ano, daqui a pouco você lê no ano seguinte, se você continuar andando com o Senhor, cara, você vai, meu Deus, é a mesma Bíblia, não é possível. E quando você olha aqueles teus irmãos que estão, uau, voando com o Senhor, cara, tem livros que eu leio sobre de pastores que eu respeito muito, que cada frase você tem que parar e falar, meu Deus do céu. Você fecha, você fala, meu Deus, não dá. Você fica louco, você fala, olha isso daqui, era uma frase do livro. Tem livro que demora um ano para ler. Meu Deus, cara, aí não, vou passar para outra parte. Aí. Meu Deus, não é possível que a mesma Bíblia é minha e eu não vi isso. Que raiva que dá. Que não fui eu que vi isso. É aquele negócio. O que Ele não revelou ainda, Ele vai revelar e é uma coisa nova. Mas o que Ele já revelou, vai estudar. Amém? Vai estudar, porque já está liberado, amém? Amém? Glória a Deus, cara. Vamos parar de ficar olhando para defeito de igreja e vamos olhar para aqueles que estão fazendo a coisa certa. Amém? Porque tem gente fazendo a coisa certa. Deus tem sempre
conselhos dele guardados. Sempre teve. Amém? Ter revelação é uma delícia. Mas como eu falei uma coisa que ontem que eu vou repetir hoje. Você tem que abraçar o pacote completo. Amém? Isso está escrito em 1 McDonald's, capítulo 1. Eu amo muito tudo. Você tem que amar tudo. O pacote é completo. Amém? Eu falei ontem sobre isso aqui. Quem estava aqui ontem eu vou dizer. Quem gosta de milagre? Quem quer ter milagre na tua vida? Amém? Então se prepare para ter uma experiência devastadora, desesperadora, onde só um milagre pode salvar. Ninguém quer. Mas se não tiver uma situação dessa, onde é que o milagre se encaixa? Eu tive numa igreja em Atlanta, nos Estados Unidos. Essa está bem fresca na minha memória. Preguei num culto de domingo e uma irmã chegou para mim: Rodolfo, tem que te contar um negócio. Eu falei: o quê? Ele está vendo aqui minha filha? Ele tinha uma menininha linda, 2 anos de idade, assim mais ou menos, aquelas que está andando, andando para lá e para cá, a coisa mais linda do mundo. Ela falou: essa menina, uns meses atrás, ela parou de urinar. E a gente achou estranho, ficou um dia sem urinar, 2 dias sem urinar. Fiquei desesperado, levei ela no médico. E os médicos não sabiam o que ela tinha. E aí foram fazer, eu acho que uma ultrassonografia para saber o que tinha acontecido. E detectaram um câncer de estágio 4. E a mãe pegou o telefone e me mostrou a foto da ultrassonografia. A bexiga da bichinha, cara, era um tumor só. Era um tumor inteiro a bexiga dela. Eu vi isso. Aí ela falou: então a gente orou no hospital. E ela mostrou a foto seguinte: a menina urinou o câncer. A mãe tirou a foto na hora que o negócio estava saindo e eu vi. Horrível. Uma carne podre saindo de dentro da menina. Ela urinou o câncer e estava ali de boa. Quem quer ver milagre? Amém? Mas você tem que encarar com fé situações onde só um milagre acontece. Tem que amar o Senhor em todo tempo. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque eu já perguntei para vocês: quem gostaria de ter revelação da parte de Deus? Amém? O pacote é completo. Junto com a revelação vem uma coisa. Aliás, vem 2 que eu queria falar nessa noite. Deve vir um monte mais. Mas eu quero frisar em 2 coisas que vem junto com a revelação da parte de Deus. Está preparado? Amém? A primeira delas é: com a revelação do Senhor vem grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para se revelar. Jesus deixou isso bem claro quando ele ora. E ele diz: Pai, graças te dou, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. E tudo que ele te mostrar, ele vai exigir uma resposta sua à altura daquilo que ele te mostrou. Vem responsabilidade, amém? Você pode até fingir que Deus não falou contigo. Você pode até dar um migué e tentar arrumar alguma desculpa, mas sabe o que? O Senhor sabe o que te mostrou. Amém? É uma resposta. Olha o jovem rico. Jesus está indo de caminho e o jovem rico para Jesus no meio do caminho e diz: mestre, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus estava indo de caminho e aquele homem conseguiu parar Jesus no meio do que Jesus estava fazendo. E Jesus para. Jesus responde: por que me chamas bom? Bom só há um, e é Deus. Ele então diz o que fazer: obedece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não terás falso testemunho, não defraudarás ninguém. E aquele jovem diz: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. No livro de Marcos diz: então Jesus o amou e diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Foi o cara que pediu, não foi? Imagina Jesus dizer para você: só falta uma coisinha para você. E a minha lista do que eu sei que falta para mim é tão grande. E aquele jovem foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, imagina você fazendo uma entrevista com um jovem rico. Meu irmão, deixa eu te perguntar um negócio.
Você já viu Jesus? Já. E é verdade. Você já ouviu a voz do Senhor? Já. Jesus já te falou alguma coisa pessoal? Aham. Você crê que Ele te ama? Ele me amou. E como é que você está hoje? Mais triste. Não porque o Senhor te entristeceu, mas simplesmente porque você não teve uma resposta à altura para dar sobre o que Ele te disse. Com a revelação vem uma grande responsabilidade. Amém? Porque você só tem uma forma de provar o que você viu do Senhor. A Bíblia diz que a fé sem obras é morte. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu creio que Deus me deu uma direção, como é que eu provo para mim mesmo que aquela direção veio da parte de Deus? Quando eu começo a viver por aquilo que Ele me falou. Quando eu começo a viver, quando a minha vida muda por causa do que Ele me revelou. Amém? E a segunda coisa que uma revelação da parte do Senhor traz para você, dentre muitas outras, mas a segunda que eu quero frisar aqui nessa noite é: a revelação traz separação. E essa parte não é gostosa. Talvez ninguém goste desse negócio de se separar. Porque a gente pensa que ser separado é ficar só. Em muitos momentos é por aí. Às vezes parece que ninguém te entende. Às vezes parece que ninguém acredita no que você está dizendo, que você percebeu de Deus. Às vezes ninguém compartilha da mesma coisa no lugar onde você está. E naturalmente, sem fazer o menor esforço, você se vê só. Às vezes você se vê só num propósito. Às vezes você está num grupo de pessoas e só você quer ir para um lado. E está todo mundo ainda anestesiado com as coisas desse mundo. Eu toquei numa banda onde só eu era cristão, bem no começo da minha caminhada. E eu sei do que eu estou falando. A solidão que dá quando só você naquele lugar, naquele grupo de pessoas tem temor a Deus. Quando só você quer agradar o Senhor. Quando só você se preocupa em fazer a coisa certa. Você se sente só no meio de um monte de gente. A revelação por si só vai te separar. Como eu falei aqui ontem, eu brinquei que quantos ficaram muito chatos quando aceitaram Jesus. Vou perguntar quantos ficaram chatos quando aceitaram Jesus. Quando você conhece, ficaram chatos. Cara, deixa eu te falar, você ficou muito chato. Quantos sabem que ficaram chatos? Você queria enfiar a goela abaixo dos outros, uma coisa que nem você entendia. É ou não é? Já apelava para o inferno logo. Quando você via que não tinha mais assunto, você já mandava o cara para o inferno, pronto. Uma vez por medo, ele acredita no que eu estou falando. Quantos aqui já inventaram a passagem bíblica para esse começo de hoje? Nem está escrito aquele negócio dizendo que a Bíblia diz água mole e pedra dura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Você não sabe o que falar. Porque uma coisa que a gente leu aqui, eu vou frisar isso, até que a revelação produza fruto em você, ela tem que ficar em você. E quando ela for uma verdade na tua vida, aí sim você bota ela para fora. Amém? Amém? Ela sai naturalmente, e tranquilo. Mas ela traz separação. Deixa eu te falar o lado positivo demais de ser separado. É que ser separado também quer dizer ser escolhido. Amém? O Senhor te escolhe para Ele. E porque Ele te escolheu para Ele, Ele te separa. Amém? Ele te separa. Os homens já passaram por essa experiência. Está lá no recreio, no colégio, para rolar aquele futebol. Os dois melhores de bola, os melhores jogadores das turmas. Vamos escolher os dois times para equilibrar, não é? Para o ímpar, quem escolhe primeiro? Eu escolho, beleza. Já escolhe logo o goleiro. E
ninguém cair no gol, você escolhe um goleiro bom, o outro escolhe fulano, o outro craque, e vai escolhendo, e o outro, vai escolhendo o outro, e você vai ficando. Isso já denuncia que você não é bom de bola, se você é a bola tem uma crise, não se conhece direito, e vai escolhendo, e você vai lá, até que sobrou você. E aí quem tem que ficar com você vai ter uma cara. Tem história, você não pode assim, não. Eu já passei por isso tanto, eu era muito ruim. Não é gostoso. Legal é quando você tem cara de goleiro, os caras não te conhecem. E aí você é a primeira escolha. Faz uma marca, esquece bem, não sei o quê. Faz uma cara de quem não está muito interessado. Os caras te escolhem logo. Você fica até bom. Eu deixa eu falar, isso é profético. Você joga até melhor. Ser separado é ser escolhido. Sabe, tem muitas camisas que o pessoal faz tanta piada com casamento, por exemplo, né? A camisa, 2 bonequinhos, uma noivinha feliz, um noivinho triste, falando game over. Irmão, eu amo ser casado, cara. Eu amo ser casado. Começou a vida, acabou o game over no mundo, mas eu amo ser casado. Eu sou de uma mulher, eu tenho uma mulher que é minha, e junto com ela eu sou uma coisa só. Você foi separado. É louco falar que casamento é uma separação. Foram separados do mundo e agora são uma coisa só. Amém? Não tem essa. Hoje eu sinto de falar isso, sabe? A gente vive num tempo de valores invertidos, cara. Os jovens namoram como se fossem casados e casam como se estivessem namorando. Namora como se fosse casado, mata por ciúme. Tipo, meu irmão, ela não é nada tua, cara. Casou com ela, não é nada tua, não é tua. Por isso, cuidado, você está com uma mulher que não é tua. Até que você case com ela. Quando você casar, ela é tua. E quando casar, não vem com essa de qualquer coisa, separa que nem namoradinho. Não é namoradinho. Entendeu? Namoro. Casamento que é a parada. Amém? Os valores invertidos. A gente precisa se tocar e ver o lado bom. Cara, eu não consigo viver sem a minha esposa. Eu amo ser casado. Ser casado só fez de mim uma pessoa melhor. Eu quero crescer a cada dia. Eu vou te falar, o amor aumenta também, viu? O amor aumenta. Ser separado por Ele é muito bom, porque Ele te traz cada vez para mais perto. Vem comigo em coisas maiores do que essas verdades. Amém? Aquele papo vem na minha que tu brilha. Eu acho que foi Jesus que falou isso. Porque Ele disse que nós somos luz do mundo. Amém? Vem na minha que tu brilha. Ele te traz para perto. Por que eu comecei aqui falando para vocês que essa mensagem era sobre o monte da transfiguração, mas é um evento glorioso demais. Se a gente lê ele isolado, a gente acha que Jesus catou 3 caras, nada a ver, a dedo, e revelou sua glória para eles. E eu vou te falar, há revelações e há revelações, amém? Há níveis de revelação que não é para todo mundo. E aí eu entendi por que o Senhor estava me trazendo para trás no texto até a confissão de Pedro. Porque esses caras foram tendo revelações e revelações até chegar no monte da transfiguração. Amém? Jesus está andando com aqueles discípulos que Ele escolheu. E cada um tinha uma história com Cristo. Um simplesmente ouviu: tu vem e me segue. Foi. O outro, Jesus falou: antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Uau! Vem e me segue. O outro pessoal a noite inteira não pegou nada. Jesus prega no barco dele, manda ele pescar na hora que ninguém pesca, ele pesca, e a melhor pescaria da vida dele. Jesus fala: vem, eu te farei pescador de homens. Cada um tinha uma história com Deus. E eles estavam ali andando juntos. Todos sabiam de uma coisa: esse homem não é comum. Mas nem todos sabiam quem ele era de fato. Ainda tinha aquelas opiniões, está entendendo? Opiniões que nem muita gente tem hoje. Cara, Deus para mim é a natureza. Deus para mim é o sol, não sei o quê. Deus para mim é uma força, energia.
Deus é Deus. Ele é quem Ele disse que é. E nesse momento Jesus faz uma pergunta para ele: quem os homens, quem os outros dizem que eu sou? Quem aqueles que não andam comigo dizem que eu sou? Porque é muito bom você saber quem os outros que não andam com Jesus dizem quem Ele é, para você ter uma opinião diferente. Amém? A resposta estava na ponta da língua. Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns profetas. Ou seja, ninguém sabia quem Jesus era. Porque não é possível ele ser tudo isso. Ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou alguns profetas. Tipo, se não for nenhum dos três, ele é algum. Ou seja, ninguém sabia quem ele era. Isso é a opinião geral. Porque se você ler o Novo Testamento, Herodes, o rei Herodes, em algum momento, ele perguntou quem era esse. E a resposta no palácio de Herodes foi exatamente essa. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns profetas. Opinião geral, a resposta é na ponta da língua. Ou seja, opinião está cheia. Amém? Aí Jesus vem e estreita o negócio. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que andam comigo dizem que eu sou. E parece que é aquela pergunta do Enem que vai determinar se você passou ou não. Quem vocês dizem que eu sou? Queridos, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino um silêncio de alguns instantes. Eu imagino uns discípulos cutucando o outro. Olhando, fazendo cara de... Até que a revelação veio sobre um deles. Ele não chutou, vou falar uma coisa doida aqui para ver se cola. Não, Jesus ouviu de onde veio. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus, ele sabe quem tem revelação. Ele fala: bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Bem-aventurado. Tipo assim, eu estou feliz contigo, cara. Quando você consegue enxergar o Senhor se alegra sobre você, amém? Você percebeu, você teve uma resposta sobre o que Ele te mostrou. Eu vou te falar, quando você tem uma revelação da parte de Deus, você nem sabe o que você teve. Pedro não ouviu Deus falando: oh, sim, vou repetir. Não. Ele falou, aquilo veio nele. Ele falou, Jesus que falou para Pedro: você teve uma revelação da parte de Deus agora. Foi Ele que falou e você ouviu. E você acha que você vai ficar na mesma com a revelação que Deus teve? Jesus já muda o nome dele na hora. Falou: por isso eu te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Repete comigo: tu és Pedro. Ele não está falando que daqui para frente, um dia você será Pedro. Ele está falando: tu és. Agora, a revelação veio, você já não é a mesma pessoa, cara. Você é uma coisa nova. Diante de Deus, você é uma coisa nova. Tu és Pedro. Agora perceba isso. E sobre esta pedra edificarei. Repete comigo: edificarei. Edificarei fala de processo. Fala de algo que vai começar e Ele vai trabalhar em cima disso, amém? Edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, amém? Então a gente precisa perceber uma coisa: a revelação faz de mim uma coisa nova, mas começou um processo. Não significa que porque eu tive uma revelação da parte de Deus, eu estou prontinho. Amém? E Jesus, depois de liberar tudo isso sobre a vida de Pedro, ele fala: a ninguém conta. A ninguém diga o segredo de Cristo. Como assim? Mas não é para sair contando para todo mundo. Você está percebendo que Jesus está dizendo: até que isso seja uma verdade em vocês, e que vocês andem sobre essa verdade. Isso é para vocês. Amém? Ok? Está tudo muito bonito, né? Aí o verso 21 diz assim:
Desde esse tempo, ou seja, a partir dessa revelação, Jesus começou a falar coisas que ele nunca tinha dito para ninguém. Ele começa a falar segredos, porque aqueles que sabem quem ele é vão ouvir segredos da parte de Deus. Amém? Ele começa a falar do que há de vir. Desde esse tempo, começou Jesus a dizer que ele havia de ir a Jerusalém e sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Jesus começa a revelar o plano da salvação para cada um de nós. Amém? O plano da salvação foi lindo ou não foi? Vamos lá? Aqui. O plano da salvação, você só está vivo por causa disso. Amém? Você só é um crente com esperança, com salvação por causa desse plano. Amém? Porque Jesus começou a liberar aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Só que envolvia sofrimento. Jesus começa a falar, então tem uma notícia muito boa para você, gente. A gente vai para Jerusalém e eu vou sofrer. Eu vou ser morto. E eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro, agora Pedro, né? Sua patente de eu sou Pedro. Olha a primeira atitude do cara como Pedro. O Senhor poderia vir aqui um instante? Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Está vendo como ainda não sabe de nada? Percebeu como o cara ainda está? Pedro está reprovando. Você imagina a cena. Jesus começa a falar, Pedro chama Jesus à parte, Jesus fala, ai, querido, ele é que sim, Pedro, me diga o que é. Os caras estão olhando de longe só assim. Está louco? Pedro começa a reprová-lo e dizer, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de maneira alguma vai acontecer. Que? Tu está acabando com o plano da salvação, Pedro. Não faça isso não, velho. Você percebeu que uma igreja que não tem revelação da parte do Senhor, que ainda não está madura para tomar atitudes de autoridade, pode causar um estrago? Pode te deixar meio alarmado? Isso acontece nos nossos dias. Gente dizendo o que Jesus não falou, gente dizendo que você precisa disso e daquilo, faz campanha disso, daqui ter água em cima da geladeira, corredor de sal, fronha abençoada. Irmão, cadê isso na Bíblia? Que conversa louca é essa? Desde quando eu preciso dessas mandingas para ter alguma coisa? Ele disse que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. O que eu tenho, ele conquistou para mim. Ai, com conversa de inventar coisa que Jesus não falou. Tá doido? E o povo cai nisso, cara. Aí Jesus tem que chamar Pedro para um conselho. Jesus, muito educadamente, diz, arreda, Satanás. E chama ele de pedra de novo. Tu és para mim pedra de tropeço. Ele tinha acabado de dizer que Pedro era pedra. Tu és a pedra sobre a qual edificar a minha igreja. Versos depois ele está dizendo, tu és uma pedra de tropeço, cara. Não foi trabalhado, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Está vendo como não está pronto? E queridos, toda vez que eu falo disso, eu tenho que frisar, não entendam mal, eu sou fã de Pedro. Eu sou fã. Quando eu chegar na glória, eu vou querer dar um abraço nesse cara. Eu falo, eu sou feio para ele que falou de ti tanto. Toda vez que eu falo, eu prego, eu falo de Pedro, eu acho que eu anjo do nunca penso em falar, eu acho que eu falo de tudo de novo. Eu sou fã desse cara. A humanidade dele parece demais pra gente. Ele falou umas asneiras que é muito a nossa cara. É muito parecido com a gente. Você percebe que Jesus falou a ninguém contende ser ele o Cristo, ou seja, fica na tua até que esteja pronto. Só que a gente tem o impulso de querer sempre fazer alguma coisa do nosso jeito, sendo que Jesus não mandou. E aqui eu vou dizer porque eu sou fã de Pedro demais. Pastor Pedro, o senhor já é pastor há tanto tempo, o senhor já deve ter visto vários casos assim. Aquele irmão está vindo na igreja, o senhor trata com o maior carinho,
De repente o irmão acabou de chegar, só que o senhor tem um carro lá sendo rebocado, o senhor tem que correr para resolver o negócio, chamar o pastor. O pastor está correndo para ir, tem um carro lá e o irmão está chegando na igreja. Pastor Noel, pastor, fala meu querido, tudo bem? Irmão, não me abraçou hoje. Irmão, da meia volta, sacode a poeira dos pés. Nunca mais eu volto nessa igreja. O pastor prega uma palavra confrontando o pecado. O irmão está podre com aquele pecado que o pastor falou. A minha vida para ele está nos expondo diante da igreja. Nunca mais volto nessa igreja. Alguém chama o irmão para nós, ó, o irmão está fazendo a maior besteira do mundo. Querido, por favor, tio, por favor, isso não está legal. Tem que mudar essa atitude. Volto mais nessa igreja. E a lista é grande. Porque às vezes o cara está doido para não voltar mais na igreja, ele quer só uma desculpa. A culpa tem que ser de alguém, nunca é dele, né? Não, eu decepcionei com os homens. Sim, e contigo nunca. Olha Pedro. Jesus chama Pedro na frente de todo mundo de Satanás. E Pedro continua ali. Filho. Era Satanás. Continua ali. E a pedra de tropeço. Pegou uma pedra. Aí, filho. Jesus começou a reprovar. Não está pronto. Está vendo que não está pronto? Está vendo que precisa de mais tempo? Está vendo? Então, disse Jesus a seus discípulos, ou seja, por causa disso, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu quero que você perceba como Jesus foi trabalhando desde a confissão de Pedro. Ele fala: quem os homens dizem que eu sou? E depois ele diz: quem vocês dizem que eu sou? Há uma separação aqui. Vocês já não são como os demais. Eles têm informação, vocês têm revelação. Amém? Separou. Jesus então começa a falar coisas para os separados. Logo o capeta entra no meio da conversa e Jesus tem que separar o capeta de Pedro. Arrega Satanás. O cão saiu correndo. Pedro ficou ali tipo. Jesus estava repreendendo o diabo. Ele não estava dando um apelido novo para Pedro. Agora os discípulos iam falar: e aí? Não teve isso. Não era um apelido, não era bullying. Jesus botou para fora porque Jesus conhecia essa voz, cara. Lá no deserto, Jesus ouviu essa voz. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão de pão. Se tu és o filho de Deus, porque está escrito, as suas leis darão a respeito, lança-te daqui abaixo. Jesus conhecia esse papo de facilita as coisas para ti. Ele conhecia essa conversa e daqui a pouco vem Pedro. Tem compaixão de ti. Isso de maneira alguma. Quando Jesus falou, conhece essa voz, sai! Separação. E agora Jesus está nos dando uma dica de como. Uma dica não, agora ele botou uma condição mesmo. Se alguém quiser vir após mim, separação de novo. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo: quem quiser vir após mim, se separe. A revelação te separa de coisas que você nem planejou. Naturalmente você vai perder amigos. Quem aqui perdeu amigos quando aceitou Jesus? Ei, estou no meio da igreja, é assim mesmo. Quem aqui teve problema dentro de casa quando aceitou Jesus? Ei, levanta as duas mãos se você teve muito problema. A revelação fez uma separação, você não mediu. Mas agora Jesus está falando, você vai viver um estilo de vida de separação. Se você quiser vir após. Amém? Aqui eu quero dar um pause para falar um pouco sobre esse negue-se a si mesmo. Repete comigo: negue-se a si mesmo. Agora você bota a mão no seu peito e fala: negar-me a mim mesmo.
Negar a si mesmo significa, não é negar o outro, é você. É você negar algo dentro de você. Amém? Tome a cada dia a sua cruz e siga. E ele começa dizendo: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cantaram sobre isso aqui nessa noite. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Repete comigo: o que dará o homem em troca da sua alma? Eu quero que você preste muita atenção aqui. O que você dá em troca da sua alma? A gente vive num tempo em que o mundo é muito mimado. Eu estava conversando isso com a minha esposa esse dia, a gente andando na praia. Conforme a civilização for evoluindo, tudo que o homem tem inventado é para facilitar a vida. Tá? Micro-ondas, ele faz o trabalho da avó. Pipoca não precisa nem fazer nada. Você coloca o saco de 3 minutos, você acha que é muito aí. É para facilitar. É ou não é? Todo mundo tem um computadorzinho de borda no bolso agora, tira foto, manda e-mail, responde, você passa o dia inteiro. É para facilitar, é ou não é? Agora é tudo batido no liquidificador, você nem mastiga mais, não precisa nem de dente. Nem da chapa molada. Uma chapa para carne e outra para legumes. É ou não é? Para facilitar. Sabe por que a gente vai para a academia? Porque a gente não pega a banda batente. O povo da roça não precisa de academia. Vive 90 anos, 100 anos, comendo de tudo, tudo magrinho. Por quê? Porque não vai andar para trabalhar, vai lá e mete inchada no chão, é uma malhação de costa e bíceps violento. Abdominal, lombar, essa. A gente vai para academia, porque não faz nada, então a gente tem que nem os ratinhos, vamos lá, vamos correr. A gente não faz. A gente quer só facilidade, amém? Esse é o mundo que a gente vive. E a gente é a igreja. E a gente vem para a igreja querendo só facilidade também. E o evangelho ainda é assim. Ainda é esforça-te. Negue-se a si mesmo não significa que alguém vai te negar para você. E a gente ainda vive nessa. Pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, posso ouvir música secular? Sua orelha deve estar inchada de tanto ouvir isso, eu imagino. A minha tá. Porque onde eu chego, às vezes a gente se reúne com os jovens no meio da tarde, bota o microfone, o pessoal fazendo pergunta. Adivinha qual é a primeira pergunta? Não foi carne nem sangue. É a primeira. A primeira, mas na tora, não tem nem espaço para outra. É sempre assim, a irmã às vezes está cuidando, né, das perguntas, fala: ó, Rodolfo, essa pergunta tem umas 4, 5 aqui que são a mesma, então eu vou fazer uma só. E tatuagem, o que é que você acha? Eu imagino por que perguntaram isso. Razões óbvias, mas não só por causa dessas razões óbvias. Eu vejo lá do cara que perguntou. Com certeza ele já perguntou isso para outras pessoas. Ele perguntou para a avó que é crente. E ela disse que ia para o inferno. Perguntou para a mãe falou: ouça a sua avó. Perguntou para o pastor disse que não. Aí, num belo dia, o pastor que disse que não, convida um pregador todo tatuado. E agora aquele rapaz tem a oportunidade de, na presença de vó, de mãe, de avô, de pastor, pergunta para o pregador que o pastor convidou o que o pregador tatuado acha de tatuagem. É praticamente só falta tocar sabor de mel de fogo.
Aí o cara quase chora. Não faço mais. Eu não tenho base bíblica para ficar pregando sobre isso. Então eu não prego sobre isso. Mas eu tenho a minha medida. Você sabia que Deus, Ele tem os mandamentos dele, e esses são para todos, e Ele tem as medidas dele, que são para você? Tem coisa que todo mundo pode, eu não posso. Tem coisa que talvez eu possa e você não. E sabe onde é que você vai descobrir isso? Andando com Ele. Você vai descobrir isso andando. Eu parei porque um dia eu estava na frente do espelho, decidindo qual ia ser o lugar que eu ia tatuar naquele dia. Se eu ia terminar uma que estava inacabada, se eu ia botar outra em outro canto. Eu estava lá no espelho e de repente, cara, dentro do meu coração, eu ouvi, chega. Simples assim. Não foi uma luz que apareceu do novo, nada. Chega. Dentro de mim. E acontece que eu nasci para o Senhor num meio onde as pessoas que me evangelizaram eram um monte de senhorinha, pentecostal ao extremo. Todas as vezes que elas encontravam com a gente, que oravam, que diziam alguma coisa, Rodolfo, o Senhor está mandando te dizer. Quando eu fui curado de um câncer, a irmã que orou com ela falou: o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando, para você saber que Ele é Deus, que Ele tem uma obra na tua vida e que Ele te ama. Amém. Aí elas oravam e falaram: olha, eu estava orando e Deus mandou te falar que isso, que aquilo, que aquilo outro. Ou seja, eu nasci para o Senhor ouvindo gente que ouvia Deus. Tudo que eu queria era ouvir Deus também. Depois, se Deus fala, eu queria tanto que Ele falasse comigo, e de repente eu estou lá. Onde é que eu vou tatuar hoje? Porque foi a época que eu mais me tatuei na minha vida, que eu me converti. Eu estava sofrendo tanto, com tanta rejeição, que eu fugi para estar tatuando sem parar. Talvez querendo provar uma coisa, não sei, era um escape. E de repente eu ouço dentro do meu coração: chega. Eu falei: cara, isso é estranho, porque a minha voz não é, eu estou querendo tatuar. A voz do cão não é. E o diabo não ia falar isso para mim. Eu creio, Deus está falando comigo. E aí, se eu saísse daquele encontro com Deus no banheiro, eu chegasse e disse: cara, Deus falou comigo. Falou? Falou. Ah, eu tô doido. O que Ele falou? Ele falou: chega. Chega por quê? Está tudo. E o que é que você vai fazer agora? Ué, vamos fazer a tatu que eu tinha programado. Isso não é andar por fé. Andar por fé, Ele me mandou parar. Parei. E não fiz mais. E me deu paz. Ele me ensinou a ouvir a voz do Senhor. E se eu conseguir viver por fé debaixo de uma coisa que Ele me falou, Ele pode me falar coisas ainda maiores. Ele vai continuar falando comigo. Eu quero continuar dando resposta para Ele, para manter a nossa conversa fluindo, porque não é um monólogo, nem meu. Eu chego com a lista de Deus: Senhor Jesus, tchau. Ou só Deus falando lá, também não. Ele fala, eu obedeço. Eu falo com Ele, eternidade de pessoas. E é assim que a gente vai crescendo no relacionamento. Mas para isso, Deus precisa ocupar lugar dentro de você. E nós somos cheios de nós mesmos. Nós estamos ocupados. O vazio que tem dentro da gente, que era para Deus ocupar, a gente ocupou com sexo, a gente ocupou com droga, a gente ocupou com entretenimento, a gente ocupou com ídolos, a gente ocupou com música, a gente ocupou com isso, com aquilo, com namorada, a gente ocupou com um time de futebol, a gente ocupou com o esporte que a gente gosta, a gente ocupou, está tudo ocupado. Aonde é que Deus entra? Negue-se a si mesmo, arranca alguma coisa dessas, cara, Ele vai ocupar. Tira alguma coisa, Ele ocupou. Você está ficando mais cheio de Deus. Tira mais um, Ele entrou. Ele vai ocupar o lugar que você quer. Amém? Mas a gente está mais preocupado em trazer a nossa bagagem para essa caminhada com o Senhor. A gente está mais preocupado em perguntar: pastor, eu posso ainda fazer isso?
Ao invés de perguntar, Senhor, se eu deixar isso por Deus, vai valer alguma coisa? É só uma mudança de mentalidade. Amém, queridos? É o perder para ganhar. Ainda é o evangelho assim. Não me entendam mal. Eu não estou querendo aqui pregar nenhum legalismo, nem dar uma direção. Pare com isso tudo agora que eu acabei de falar. Essas são as minhas medidas. As minhas. Deus me pediu. Se Ele não pediu para você, isso é entre você e Ele. Para mim Ele pediu. E eu tenho uma responsabilidade com o que Ele me pediu. Eu tenho amigos que se tatuam. É a vida deles. Eu não vou ficar me tatuando porque eu ando como gente que se tatua. Por quê? Porque Deus me pediu para parar. Eu parei. Eu não vou mandar os outros pararem. Uma coisa que Deus não falou com ele, Deus falou comigo. E vou te falar, Deus fez muito bem. Sabe, a gente às vezes, principalmente jovens, tá, querido? Chega para o Senhor, irmão, vocês são missionários de mão cheia. A maioria não tem conta para pagar, tem filho para sustentar. Irmão, você pode se lançar para a Índia amanhã e não teve problema nenhum. Ou para o sertão. A gente tem o sertão no Brasil. Várias Índias e várias Áfricas logo aqui do lado. Pode se lançar. Tu é feio, tu é bom, tu já não tem nada para dar, tu tem a tua música que tu ouve, cara. Exagerei, tá? Às vezes o cara só tem a música que é a única coisa que eu tenho. Tudo que você tem você tem mais de Deus. Perceba, o jovem rico, Jesus falou, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus fala que o que dará o homem em troca da sua alma. Eu aprendi uma coisa: qualquer coisa que você entrega por ele é um tesouro. Talvez não custe nada para ninguém. Eu estou aqui falando de tatuagem, tem uma irmã que não tem tatuagem alguma. Ela está falando, deixar tatuagem, não tem nenhuma. Mas para mim, que tem várias, que amava esse negócio, que isso ocupava um grande lugar no meu coração. Era um tesouro para mim. E eu deixar uma coisa que me custava, o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe o quanto me custou deixar isso. É um tesouro no céu. Sabe, às vezes a gente julga, por exemplo, as irmãs que deixam o cabelo crescer. Algumas fazem por pura religiosidade, porque mandaram. Mas tem outras que fizeram voto ao Senhor. Não vou cortar meu cabelo. E é para o Senhor que eu não corto. E para o Senhor que Ele é um tesouro. Porque Ele sabe o quanto custou. Negue-se a si mesmo. Você vai se separar agora não, você vai se separar de você. Isso é um estilo de vida. Isso não vai acontecer uma vez só. Isso vai acontecer de tempos em tempos. Porque toda vez, sabe que o jejum não é para você manipular o céu. Você sabe disso, né? Ah, vou jejuar por essa causa. Sim, se Deus não quiser que isso aconteça, pode jejuar até morrer de fome. Não vai acontecer. Você não muda Deus com o teu jejum. O teu jejum é para te consagrar mais, para você ficar mais sensível à voz dele e para você fluir mais junto com ele. Amém? Você está abrindo mão de uma coisa que é uma necessidade sua. E esse é o processo. Deixa eu te animar um pouco. Jesus nunca vai te pedir alguma coisa que Ele não tenha feito por você, em primeiro lugar, e no nível que você nunca vai conseguir acompanhar. Amém, querido? Porque Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Portanto, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, e outra vez se esvaziou, indo até a morte e morte de cruz. Ele abriu mão de tudo que Ele era para conquistar isso para a gente. Por isso, a Ele foi dado o nome que é sobre todo o nome que há. Tesouro do céu. Amém? Eu quero, com esse pause que a gente deu aqui nessa parte, te encorajar a olhar o Evangelho com outros olhos. Porque a gente tem sempre a impressão que se a gente perder, a gente vai ficar triste. Deixa eu te falar, você não está perdendo por nada, você está perdendo por tudo.
Estão deixando alguma coisa por algo muito melhor que você nem sabe o que é. E cara, alguém que já deixou alguma coisa para Jesus vai concordar comigo. Na hora de deixar, você fala, ai, você sofre, ai meu Deus, que sacrifício. Depois que Jesus te enche naquela área, você olha para o que você deixou e você fala, cara, era só essa porcaria que eu estava chorando. Não valia nada. Mas na época valia muito para ti. Só que agora a presença dele em você é tão gostosa, é tão gloriosa que você fala, Senhor, o que mais que eu posso deixar para te encorajando? Você vai percebendo, cara, a nossa felicidade não está nessas coisas, está nele, é ele em nós, é isso que me deixa feliz de verdade. E aí, finalmente chegamos no capítulo 17, 6 dias depois, ou seja, leva tempo, amém? 6 dias depois, eu não sei o que esses caras deixaram dentro do coração deles, mas eu sei que eles continuaram andando com Jesus, amém? E Jesus falou, a partir de agora, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, todos eles, dentro dos seus corações, deixaram alguma coisa ali. E você vai perceber, se a gente tivesse visão espiritual aberta, a gente ia perceber como às vezes é bobo a gente tentar carregar a nossa bagagem junto com o Senhor. É como se assim, irmão, vamos fazer missão lá no sertão? Bora, fechado. Amanhã, 7 horas aqui na porta da igreja. Beleza, vamos. Chega 7 horas aqui, você está com aquele seu kiver de prancha, você está levando todas as suas pranchas, você está com um casaco de pele. Onde é que tu está indo com isso? Vamos lá fazer missão. Você não vai usar nada disso, vai? Não tem uso. Aonde o Senhor está me chamando, tem um monte de coisa. Meu, percebe uma coisa? Quando Pedro pescou, primeira pesca, maravilhosa, né? Pedro pescou tanto de peixe, estava todo mundo doido com os peixes, Pedro não estava nem aí com o peixe, Pedro estava desesperado. Pedro vai ser próximo diante do Senhor e disse, Senhor, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus disse, não temas, daqui por diante te farei pescador de homens, vem e me segue. Amém? Amém. E Pedro, deixando o barco e as redes, seguiu Jesus. Jesus não mandou Pedro deixar o barco. Quem deixou foi Pedro. Porque ele pensou, Jesus está me chamando para ir com ele, não dá para levar isso, não tem uso. Não se casca o homem com barco nem com rede. Fica, eu vou com o Senhor, porque ele disse que ele vai fazer de mim. Então é andando com ele, amém? Aí a gente pensa, então pescaria era pecado para Pedro? Não, porque Jesus lá na frente, ele chegou na cidade que cobraram impostos, e Jesus fala, Pedro, vai pescar. Você acha que Jesus ia mandar Pedro pecar de novo? Não. Pedro só disse que tinha algo mais excelente para ele. Amém? 6 dias depois, Jesus olha para aqueles discípulos. Ele fala, Pedro, Tiago, João, os 3, por favor, me sigam. Jesus chama a parte, separação de novo. Ele chama a parte, Pedro, Tiago e João, e os leva a um monte muito alto. Vamos espiritualizar? O Senhor te leva a lugares altos. Amém? E lá, sem avisar, sem dizer para que aquela reunião, de surpresa, o Senhor se transfigura diante deles, ele começa a resplandecer como o sol, e as suas vestes são como luz. Glória, a glória de Deus está sendo manifesta diante daqueles homens. Não é um show, não tem raio laser, não tem uma máquina escondida ali. É pura glória de Deus. Deus está revelando o Filho dele diante daqueles homens. E não para por aí, aparece Moisés, cara. Uau! Aparece Elias, e os dois estão falando com Jesus. Eu li o livro do pastor Judson de Oliveira. Quem conhece o pastor Judson de Oliveira? Homem de Deus, uma das referências que tem para a minha vida. Nesse livro ele fala sobre essa passagem e ele teve uma sacada, uma revelação muito linda que eu queria compartilhar com vocês. Moisés está falando com Jesus, Elias está falando com Jesus. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, o que os judeus ouviam, Moisés e os profetas. E Deus aparece, aponta para Jesus e diz, a esse ouviu.
Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Deus. A ele ouvir. Mas eles não estavam brigando entre si. Moisés e Elias conversavam com eles. Então Jesus é o cumprimento da lei e o cumprimento dos profetas. Ele não é uma outra religião, ele é só a revelação de tudo aquilo que Deus já tinha liberado. E no meio dessa glória toda, olha lá Pedro de novo, cara, tentando fazer alguma coisa, porque ele tem sempre que fazer alguma coisa. Senhor, bom é estarmos aqui. Farei 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Que viagem foi essa? No ambiente de glória você não tem que fazer nada, cara. Fica na tua, Deus está fazendo. Deus por acaso pediu tenda para Pedro ali naquela hora? De onde é que veio essa ideia de você fazer um negócio que Deus não pediu? Fica a dica, ok? Quando Deus te der uma revelação, espere Ele te dizer o que fazer com ela. Não sai inventando doideira. Já sei o que eu vou fazer agora. Não, já sabe, fica quieto. Entendeu? Fazer, fica quieto. Quando você inventa de fazer um negócio que Deus não te pediu, sabe o que Ele faz com você? Ele ignora. Ele te abraça com uma nuvem. Vem cá. Este é o meu filho amado em quem me compraste. A Ele ouvi. A Ele ouvi. É isso que eu vou te mandar fazer. A Ele ouvi. Agora, Pedro estava ouvindo Deus falar de novo, só que num nível muito mais excelente. Amém? A primeira vez ele ouviu dentro dele, tipo, atrás do Cristo, o Filho de Deus, e foi Jesus que teve que dizer: você está ouvindo Deus. Agora, Deus está falando, e os 3 estão ouvindo. É uma nuvem luminosa que os envolveu e disse: este é o meu filho amado em quem me compraste. A Ele ouvi. E ele se prostra, finalmente. Até que Jesus manda eles levantarem. E agora só tem Jesus, não tem nuvem, não tem Moisés, nem Elias. E Jesus vai na mesma direção que disse lá na confissão de Pedro: a ninguém conduza a visão, até que o Filho do Homem ressuscite. E cara, nada como uma manifestação da glória de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Porque Pedro mudou. Não estava perfeito ainda. Amém? Lá na frente você vai ver que Jesus fala: agora é hora de irmos para Jerusalém. E os discípulos dizem: mestre, agora mesmo queriam matar-te lá e você quer voltar? E Jesus fala: não, a gente vai voltar. E Pedro: estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. Não estava nada. Mas pelo menos o discurso mudou. Tipo, agora eu estou junto contigo, se eu falar eu vou fazer. Ainda não estava pronto, a gente sabe, Jesus sabia que não estava pronto. Amém? Mas mudou. Eu fico imaginando, se fosse eu naquele dia, e Jesus falando, Deus falando, apontando para Jesus glorificado e dizendo a Ele ouvir. Imagina a vontade que você ia estar de ouvir. Amém? E se eu fosse Jesus, eu ia fazer até um bullying com os caras. Tipo, ia olhar para os caras, fazer uma cara de quem vai dizer alguma coisa, tipo... Tipo, ver se os caras estão atentos. Os caras estão ali, tipo, a Ele ouvir, a Ele ouvir, a Ele ouvir. Queridos, imagina, você está no meio dessa crise. Tá. E aí o Senhor vai e fala: Rodolfo, sim, sim, pega um copo d'água desse. Naturalmente seria para eu beber, só que ele não mandou beber. Pega um copo d'água, sim. Tá vendo aquele rapaz de camisa listrada assim? Dá para ele. E agora?
Eu não tenho que saber por quê. Ele falou para pegar o copo e entregar para o outro. Não vou inventar. Não vou beber, nem vou dizer isso que te digo, beba dessa água que você vai segurar. Não, ele não falou nada disso. Às vezes o cara já estava com sede, vai que o cara é um incrédulo que chegou na igreja e falou: meu irmão, se Deus é Deus, esse pregador vai me dar um copo d'água agora. Deixa eu falar, não sei, Deus sabe, amém? Eu só quero te dizer uma coisa: a igreja pode beber é tua. Eu só quero te dizer uma coisa: a igreja não permitiu se envolver desse jeito. Agora, olha só a responsabilidade que tem, tá? Eu vou contar duas histórias para vocês, bíblicas, que tipo, olha o nível da treta. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, pede carta das sinagogas e vai para Damasco para encerrar na prisão aqueles homens que estavam professando o caminho de Jesus. No meio do caminho, uma luz resplandece, ofuscou o sol. Saulo caiu do cavalo. Os homens que estavam com ele ficaram com medo e uma voz começou a dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz uma coisa que para mim é chocante: quem és tu, Senhor? Isso é louco, porque Saulo estudou Deus a vida inteira. E aí Deus aparece para ele, ele sabe que é Deus, mas não sabe quem Deus é. Pegou essa? Quem és tu, Senhor? Ai, o Senhor se apresenta: eu sou Jesus. Ai, a quem tu persegues? Oh! Saulo virou a casaca na hora. O que queres que eu faça? Imediato. Ele estudou Deus a vida inteira, ele nunca tinha ouvido Deus falar. Ele estudou Deus a vida inteira, ele nunca tinha visto uma luz como aquela. Ele estudou Deus a vida inteira, nunca Deus tinha chamado ele pelo nome. E agora Jesus está falando para ele: o que queres que eu faça? Acabou, sou teu servo. E Jesus fala: entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. E Saulo ficou cego por causa da luz 3 dias. Em 3 dias ele não comeu nem bebeu nada e ficou em oração. Amém? E ele está esperando, porque Jesus falou: lá te dirão o que convém fazer. E ele está orando, ok? Na cidade existia um discípulo chamado Ananias. E ele estava orando, e no meio da oração o Senhor aparece para ele numa visão e diz: Ananias. E Ananias tinha um relacionamento um pouco diferente com Jesus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Não de boa, a gente para viver o tempo todo. Eis-me aqui, Senhor. Entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, habilidado de Tarso. Ele está orando e nessa oração ele teve uma visão onde um homem chamado Ananias entrava, orava por ele e ele era cheio do Espírito Santo. Anotou? Você viu tantos detalhes? Entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo. O apelido dele é de Tarso. É o apelido do cara, Jesus deu. Ele está orando e ele teve uma visão onde um homem chamado Ananias entra, ora por ele recupera a visão e é cheio do Espírito. E Ananias? Ok, mas eu tenho ouvido falar desse homem. Ele é muita treta. Ele tem feito muitos males para os teus santos. Jesus fala: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar minha palavra diante de reis. Eu vou mostrar para ele quando ele precisa sofrer por causa do meu nome. E Ananias vai. Agora pega essa, presta atenção. Você está entendendo o tamanho da responsabilidade que é ser uma pessoa que ouve o Senhor? Jesus mostrou Ananias para Saulo antes de falar com Ananias se ele ia até Saulo. Não entendeu? Está entendendo? Tipo, tu vai porque eu já te mostrei pro cara. Mas Senhor, esse homem, tu vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Não dá para chegar agora um anjo diante de Saulo e falar: ó, Saulo, espera mais um pouco, o Ananias não vai poder vir, a gente está escolhendo o outro. Aguenta aí, fica certo mais um tempo aí. Não! Ele já mostrou Ananias para Saulo, agora ele mostra Saulo para Ananias e fala: vai, porque eu já mostrei, tem uma responsabilidade.
Agora pensa no nível da experiência. Saulo está lá orando, ele não tem experiência, ele teve um encontro com Cristo, ele não sabe, ele está lutando dentro dele, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz. Estevão, meu Deus, morreu, jogando as vestes das mulheres, ele falou, meu Deus, está tudo errado, meu Deus. Agora que viagem é essa de Ananias? O homem Ananias, tem que orar por mim. Aí a porta abre, Paulo consegue, fala, quem é? Irmão Saulo, eu sou Ananias. Ah, meu Deus do céu. Eu sou Ananias. E o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar por você, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Oh! E aí ele ora e as escamas caem nos olhos de Saulo e ele é cheio do Espírito. Meu Deus do céu. Olha a experiência de Saulo agora. Agora olha a experiência de Ananias. Tipo assim, meu Deus do céu, rua direita. Tem uma rua chamada direita aqui mesmo, peraí. Tem alguém nessa casa aqui de Judas? Ah, sou eu. Meu Deus do céu. Que um homem chamado Saulo é entende, tá? Sabe? Meu Deus do céu. Você está entendendo que essas experiências vão te deixando mais. Você vai ficando doido, cara. Você vai querendo mais. Você fala, irmão, o que eu preciso deixar hoje? Você está entendendo? Porque isso pega. Só mais uma para a gente terminar, né? Eu sei que a hora já avançou, me perdoa, mas só mais uma. Pode ser mais uma. Também acontece. Vamos aproveitar. Um centurião chamado Cornélio, homem piedoso, ajudava o povo de Israel. Ele está orando 3 horas da tarde. Aparece um anjo diante dele. Ele fala: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante do Senhor. Agora envia servos a Jope, procura na casa de Simão, o curtidor, por um outro Simão chamado Pedro, e manda ele vir aqui porque ele vai te dizer o que convém fazer. Anotou? Meu irmão Cornélio não pensou 2 vezes. Chama 2 empregados, mais um soldado piedoso e fala: vamos a Jope, procura na casa de Simão, o curtidor, por um outro Simão chamado Pedro, e traz ele aqui. Nisso, Pedro está lá com fome, para do almoço, o pessoal está preparando comida. Pedro está orando no terraço. E gente com fome só sonha com comida. Ele está orando, desce um lençol do céu com comida. O lençol se abre. E tem toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis, animais imundos para o judeu. E uma voz do céu que dizia: mata e come. E Pedro falava: de maneira alguma, Senhor, porque jamais na minha boca entrou coisa alguma incomum ou impura. Pedro, super religioso. E a visão se repete por 3 vezes até que o lençol se recolhe. É o mesmo princípio. Agora você vê como religiosidade é fogo. Quantas vezes Deus teve que aparecer para Cornélio e falar para ele, mandar os caras para o outro? E para Pedro e até o centurião? 3. A mesma coisa. Tipo, Pedro, tu vai, porque eu já te mostrei pro cara. Ele já recebeu uma direção. Não dá para chegar outro anjo e falar: Cornélio, sabe o que aconteceu? É que Simão Curtidor não mora mais lá, ele tá, a gente vai ver, tentar João. Aguenta aí. Não, tu vai, porque tu vai. E nisso chega a polícia na porta, só assim, né? Uns guardas aí na porta, o Espírito Santo fala: vai com eles porque eu quero. E aí Pedro vai. A experiência de Cornélio, 3 dias depois está lá Cornélio, com a casa cheia de vizinho, de parente, esperando, vizinho e parente, deve estar pensando: que viagem essa de Cornélio, teve uma visão, um anjo, manda chamar um cara de outra cidade. Daqui a pouco o cara chega. O tal do Pedro estava na casa do Simão, e ele jovem mesmo, e estava lá. Cornélio se prostra. Pedro falou: levanta, eu sou amigo de você, mas me conta, por que a gente está aqui? E Cornélio conta a visão: eu estava orando, um anjo me apareceu, mandou te chamar, porque você não falou o que eu precisava ouvir. Aí Pedro fala: hoje vejo, olha a pregação de Pedro, como é profundo. Hoje vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Porque esse Jesus mesmo, nós comemos e bebemos com ele, e ele foi morto e ressuscitou, e pá, caiu o Espírito Santo nos caras. Eu nem terminei minha pregação. No meio, enquanto
Espírito Santo caiu sobre todos. É só você obedecer. Ah, mas eu não sei pregar, meu irmão, vai lá e prega. Vai, porque Deus é que vai estar fazendo enquanto você obedece. Você está entendendo? A Ele ouvir. E é essa a igreja que eu quero ser. É essa a igreja que eu quero ser. A igreja que ouve o Senhor e faz o que Ele mandou. Simples assim. Esse é o poder. Eu ouvi uma vez um profeta ministrando sobre isso, sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de poder. Ele falava que o poder da igreja é esse. Não é você ter superpoderes, mandar Hadouken nos outros. Não, o poder é esse, é você ouvir e fazer o que Ele mandou. Porque quando você faz o que Ele mandou, Ele faz. Os milagres acontecem quando você faz o que Ele mandou. Jesus disse: eu não faço coisa alguma que eu não vi o meu Pai fazer. Coisa alguma, se Deus não mostrasse, Jesus não fazia. E aí era uma loucura, porque chegava um cego diante dele e ele falava: vê, viu? Jesus inventou? Não, Deus mandou, fala, vê, viu? O outro cego, vem cá, cuspiu no olho do cara. Que jeito de curar é esse? O cara estava vendo. O outro era assim, faz um lodo, passa, cuspe barro no olho do cara, agora vai se lavar. O cara estava vendo. Que doideira é essa? Era o que Deus mandava ele fazer. Ele fazia. Não é agora a gente vai sair cuspindo nos outros e... Não, não é isso. Deus mandou. Obedece. Ele faz enquanto você obedece o que Ele mandou. Agora, para fazer o que Ele mandou, você precisa ouvir o que Ele falou. Para ouvir o que Ele falou, você tem que já ter ouvido o que Ele falou em outras ocasiões. Porque Ele vai começar falando uma coisinha simples para você. Ele vai te treinar. Chega. Se eu conseguir andar pela fé naquilo que eu acho que Deus falou comigo naquele dia, e Ele testifica que Ele falou, Ele pode me falar: dá um copo d'água para o cara. Lá na frente Ele pode falar: vai lá nos Estados Unidos e vai falar com Barack Obama, vai não sei o quê. Tipo, é o mesmo princípio: ouvir, obedecer. Coisas maiores do que essas ainda verás. Para Natanael, Ele começou falando só: eu te vi debaixo da figueira. Que grande revelação é essa? Para Natanael era tudo, porque ele sabia que ele estava sozinho naquele lugar. Você está entendendo? Essa é a igreja que eu quero ser. Fique de pé no teu lugar. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça e fecha os olhos. Nós vamos orar nessa hora. E nós sabemos que em uma casa há todo tipo de gente. A gente que já anda com Deus há muito tempo, a gente que já anda com Deus há pouco tempo, a gente que ainda nem anda com Deus. E o Senhor é o mesmo. E Ele pede coisas diferentes para cada um. Porque Ele sabe até onde você chegou. Com os olhos fechados, eu oro para que o Espírito Santo de Deus se apodere completamente desse lugar. Que os anjos de Deus estejam nos cercando agora. Que não haja nenhuma interferência das trevas com o que Deus vai fazer aqui. Nós aprendemos que nessa noite, que as nossas respostas, aquilo que Deus nos dá a oportunidade de responder, são essas que nos levam a outros lugares.
Talvez hajam pessoas aqui que até hoje tinham a informação que o mundo tem a respeito de Jesus. Tinham opiniões divergentes, infundadas, convenientes, baseadas em algo que eles já viram, como se Jesus fosse mais um do mesmo. Só que Ele é único. Não há outro como Ele. E hoje, o Espírito Santo iluminou o teu entendimento com quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é a porta pela qual aquele que entra encontra a vida. Se hoje você reconhece que Ele é teu Salvador e teu Senhor, eu queria que você viesse aqui na frente para eu orar por você. Se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, você é livre para fazer isso. Eu gostaria de orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por ti. Se lembre, são as tuas respostas diante do que Deus está liberando que vão te levar a outros lugares. Vem cá. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Já chegou? Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha do que se envergonhar. Se Deus está falando contigo, eu te encorajo, sai do teu lugar e vem aqui na frente. E Deus vai estar destravando isso na tua vida, vai te colocando no lugar de salvação. Tem mais alguém? Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem. Eu vou continuar orando, amém? Debaixo do que foi ministrado, talvez Deus já tenha se revelado a você, e Ele te disse alguma coisa que não era conveniente, porque envolvia se submeter à vontade de Deus. Talvez você não gostou do que estava por vir e você parou no meio do caminho, como Pedro quando diz: de maneira alguma isso vai acontecer. Se você reconhece que parou no meio do caminho porque você não conseguiu se submeter àquilo que Deus falou que ia acontecer, essa é uma oportunidade de destravar a tua vida, de você continuar de onde você parou. Amém? Se tem alguém nessa situação, sai do teu lugar e vem aqui na frente. A gente vai estar orando sobre isso. Glória a Deus, pode vir. Glória a Deus. Se tem mais alguém, pode sair do teu lugar. Se Deus falou contigo, isso daqui não é a respeito do outro, fulano tinha que estar aqui, não. É você que está aqui, você que ouviu, sai do teu lugar. Porque é a tua resposta que vai te colocar em outros lugares do Senhor. Eu quero estender agora a um terceiro grupo. Quando Deus te pediu algo e ao invés de você entregar, você simplesmente parou. É a fase do negue-te a ti mesmo. Talvez Deus tenha te pedido um relacionamento, Deus tenha te pedido um hábito, alguma coisa que você gostava muito e você não entendeu porque você achou que você ia ficar triste sem aquilo. Hoje você entende que Deus te deu a oportunidade de alcançar lugares mais altos que Ele.
Se a tua vida travou nesse lugar, essa é a oportunidade de começar de onde você parou. Se tem alguém nessa situação, sai do teu lugar e vem. E se você sabe que é aquilo que Deus te pediu, é o momento de você entregar isso diante do altar. Amém? Se tem alguém nessa situação, sai do teu lugar e vem aqui na frente e vai estar orando. Glória a Deus. Não é para o teu mal. Ele não disse que você vai perder para perder. Não, é perder para ganhar. Bota o teu foco no fim, é ganhar. Ele está te chamando para ganhar. Perder para ganhar. Oh, Senhor, traz a mim. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando, amém? Eu já avancei no horário aqui, a gente já vai estar orando. Se tem mais alguém, se Deus está falando contigo, cara, para de lutar. Ele é mais forte que você. Estenda as mãos para cá, amém? Senhor Jesus, meu Deus, nós somos testemunhas de que debaixo dessa atmosfera os teus filhos e filhas dão uma resposta. Nós somos testemunhas, Senhor, de que o teu evangelho, a tua vontade, a tua palavra produzem muito fruto. E essas vidas diante do teu altar, se rendendo, se entregando, testificam que tu és o mesmo, ontem e hoje e sempre será. Nós te agradecemos, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que convence. Então nós oramos para que, independente do nível em que eles se encontrem, se é o de salvação, se é o de submissão, se é o de negação, que o Senhor, a partir de agora, destrave essas vidas e eles sejam ativados no teu reino. Que eles sejam aqueles, Pai, como os quais muitos podem estar tendo visões nessa hora. Que eles sejam a resposta para esse mundo. Que eles sejam, Senhor Jesus, filhos e filhas que te conhecem de andar contigo, que reconhecem a tua voz e que andam por fé naquilo que o Senhor direcionou. Nós clamamos, Senhor, para que eles sejam uma igreja eficaz, cada um deles seja extremamente eficaz naquilo que foi chamado. Clamamos pelo teu fogo sobre essas vidas, Senhor, purificando, lapidando, potencializando tudo que eles já são. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles sejam usados para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor seja engrandecido através dessas vidas e que eles nunca mais sejam os mesmos. Pai, faz deles pessoas mais vivas do que nunca, porque tesouros no céu só o Senhor pode dar. Eu oro para que eles tenham experiências enriquecedoras contigo e que o conhecimento do Senhor deixe eles tão felizes que eles nunca mais vão querer outra coisa além de ti. Que eles sejam tudo aquilo que o Senhor sonhou, em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, coloca a mão no teu peito. Vamos fazer uma oração junto. E como ontem, eu vou pedir para toda a igreja orar junto também. Amém? Repete depois de mim. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração para que a tua verdade possa entrar.
Tu disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a reconhecem e me seguem. Eu quero ser uma ovelha tua. Eu quero ouvir a tua voz, te reconhecer e te seguir. Eu quero estar aonde tu estás. Eu quero fazer o que o Senhor me disser para fazer. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero ser enganado. Portanto, eu rejeito todas as outras vozes que têm me confundido, inclusive as vozes das minhas vaidades. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me abençoe com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Que os meus ouvidos estejam destampados para eu poder ouvir tua voz. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e aonde tu fores eu irei, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.